Fala, gente! Seja bem-vindo ao canal Quatro Solas Mais Uma. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui no canal. A ideia do canal é falar um pouco sobre teologia, um pouco sobre livros, indicações de livros, resenha, mas, sobretudo, denunciar heresias. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Simbora para o assunto de hoje, simbora para o vídeo de hoje. Vamos falar um pouco sobre a galera aí da visão celular, com suas sapequices e suas exegeses loucas, ou falta de exegese. A mais nova desses lobos agora é um ataque sistematizado ao profeta João Batista. Eu vou ler um trecho de uma postagem da igreja do René Terranova, que é uma igreja do movimento M12, e aí vocês vão verificar e ver se concordam. Eu acredito que não concordam, mas eu vou ler e vocês vão, e depois a gente vai caminhar um pouco aí sobre esse assunto. O texto diz assim, tem um texto grande, eu peguei apenas a parte que ele falava de João Batista. Ele fala em primeiro lugar lá, como é que você honra, né, o Deus, e depois ele começa a falar sobre a honra ao líder. E aí ele cita assim, ó, em segundo lugar, lembrou o apóstolo René Terranova, o líder deve preservar a identidade de seu líder. Ele nunca deve questionar a identidade de seu mentor, a identidade de sua liderança. No dia em que João Batista fez isso, perdeu a cabeça. Ele que havia preparado o caminho de Jesus, que era primo de Jesus, mas que perdeu o legado da identidade de Jesus, quando entrou na rota da suspeita da identidade de seu líder. Herodes questionou a identidade de Jesus e foi comido por bichos. João Batista questionou a identidade de Jesus, seu líder, e por isso perdeu a cabeça. Todo aquele que duvida da identidade do líder perde a legitimidade e o legado da liderança de Jesus, disse o apóstolo. E se você pensa que é só isso, não é. Tem sido comum esse ataque ao profeta João Batista no movimento G12, M12 e afins, e eles têm trabalhado sistematicamente aí para convencer o povo de que João Batista perdeu a cabeça, porque ele foi amaldiçoado por duvidar de Jesus, por competir com Jesus, e isso é uma aberração, essas afirmações, não só pelo fato de não ter nenhuma lógica com o texto, mas porque eles estão utilizando, como utilizam de vários textos bíblicos, fora de contexto, para trazer temor à igreja, para poder deixar as pessoas ali ludibriadas, as pessoas presas pelos laços, né, das suas ameaças, de tudo que eles trabalham para manter. No fundo, o que eles querem é manter os seus impérios, que a roda de hamster continue girando, eles continuem lucrando e o povo continue cativo e escravo. Ponto, eu gosto muito do texto que Paulo escreveu aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, dos versos 8 a 11. Paulo fala: mas ainda que nós, ou mesmo anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Dito isso, simbora para o vídeo em defesa de João Batista. Então, o que é que essa galera da visão celular tem falado de João Batista? Tem falado do profeta do João Batista. Eu me dispus a defender João Batista, se é que João Batista precisa de defesa. Mas andei vendo alguns textos de pregações, né, e textos na internet, e achei por bem fazer esse vídeo e trazer os pontos, né, que demonstram a incoerência desses argumentos e dessas pregações equivocadas sobre João Batista e o seu ministério. Então, eu vou citar algumas coisas que eu li, né, nem sempre o texto completo, às vezes pensado de uma pregação. Se você gastar um tempo na internet para pesquisar, você não vai demorar para encontrar alguns textos e estudos, alguns inclusive vêm dizendo que é um estudo, né? E aí ataca a figura de João. Esse ponto é muito comum, eu vi em vários textos, eles afirmando que João, ele deveria ter sido discípulo de Jesus, deveria ter seguido Jesus, mas escolheu não seguir. E acusa João de continuar fazendo discípulos paralelos a Jesus. E aí, em outro trecho de outra pregação, eles disseram que João gerou uma concorrência. Os discípulos dele
versus os discípulos de Cristo. E em um outro texto, de outra pregação também, eles dizem que João tinha síndrome de superlíder. Então, João tinha uma síndrome de superlíder no sentido pejorativo, né? E em um outro texto também diz que João batizou Jesus, mas João ele nunca foi discípulo de Jesus. E onde está o erro, Isaac, dessas afirmações? Essas afirmações são equivocadas por si, por si só, porque elas não condizem com o texto. Né? Se você lê o texto, você vai ver que são retiradas do contexto específico. E o ministério de João, ao qual eles atacam, é o ministério profético. Todo João, nós temos que ter ciência que João é um profeta do Antigo Testamento. Então, como todo profeta do Antigo Testamento, ele profetizava Cristo, né? A vinda de Cristo, o Messias. Toda a Escritura aponta para Cristo. E o ministério de João, ele findou quando Cristo foi revelado. Você vai ver lá em Mateus 11, a partir do versículo 9, que o ministério de João era preparar o caminho. O próprio Cristo diz isso, né? Então, dizer que João ele não se submeteu a Cristo é um equívoco pela interpretação bíblica e pela falta de exegese, né? Porque exegese algum aí nesses textos, a ideia é simplesmente criar um marketing, um outdoor da sua visão, né? Da visão celular, de induzir as pessoas a entenderem que a visão celular é o reino de Deus, fora dela você está fora do propósito. Mas os textos bíblicos, lá em Mateus 3,11, né, quando João fala sobre Cristo, ele diz que ele não seria digno de amarrar as sandálias de Cristo. Então João se submete reconhecendo o senhorio de Cristo. E ele fala que Cristo viria, né, lá em João, que ele batizava com água, mas o que viria após ele batizaria com Espírito e com fogo. Então ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele reconhece quem é Jesus Cristo. Em outro texto, lá em Mateus 3, quando Jesus vai se batizar, João, a primeira reação de João é se recusar a batizar Jesus. Ele diz que é Cristo que precisaria batizá-lo. Aí Cristo já se submete e diz que não, ele precisaria cumprir a vontade do Pai. E João, então, batiza a Cristo. Então, os textos bíblicos, eles não deixam nenhuma dúvida de que João sabia quem era Cristo, de que João sabia o lugar dele e de que João se submeteu a Cristo. O texto, em um momento, deixa aberta a possibilidade de que João acreditou que poderia competir com Cristo, ou se igualar a Cristo, ou mesmo criar discípulos paralelos e ir contra o ministério de Cristo, sendo que o ministério dele apontava para o ministério de Cristo. Mas por que então é que eles estão induzindo ou interpretando errado, ou ensinando a igreja, né, os membros ali desses locais, a acharem que João duvidou de Cristo ou João competiu com Cristo? Eles estão se baseando em um trecho específico de Mateus 11 e Lucas 7, em que João enviou os seus discípulos. João já estava preso. João enviou os seus discípulos para perguntarem a Jesus se ele era realmente o Cristo ou se deveriam esperar por outro. E aí, eles falam vários absurdos em relação ao João. Em um momento, em um desses textos que eu vi na internet, de pregações, né, diz que João, quando esteve no cárcere, ele começou a duvidar se Jesus era o Messias, e ele começou a questionar a visão. Eles usam realmente a visão, né, como se fosse algo novo mesmo, uma revelação. E ele diz que João fez essa pergunta porque João estava preso em cárcere espiritual, né? E então eles afirmam que João eles afirmam em vários locais aí na internet ou nesses trechos que João estava em cárceres espirituais. Em outro texto deles, eles dizem que João estava com a alma encarcerada. Mas é verdade isso? João duvidou de Jesus? Você vai pegar os textos lá em Mateus 11, Lucas 7, você vai ver que realmente João encaminhou os discípulos para perguntar se Jesus realmente era o Messias. Mas esse texto por si só nos leva a entender que João duvidou de Cristo. Então, o que a gente precisa ter em mente é que João era um judeu. Então, João era um judeu, não simplesmente um judeu apenas nascido, ele era um judeu também de religião. E, assim como todos os judeus, eles aguardavam ansiosamente pelo Messias, eles conheciam
as escrituras e as profecias e promessas sobre o Messias. E aí, para a gente fazer um contraponto a essa ideia de que João duvidou, vamos verificar o comportamento dos demais judeus, né? Em frente à revelação de que Cristo era o Messias e o que eles aguardavam. Então eles tinham a ideia de que o Messias não só os livraria, né, dos pecados, mas também o Messias os livraria do cárcere físico, da opressão. Você vai ver em Mateus 20, dos versículos 31 a 34, um momento em que Jesus Cristo ele fala claramente que vai ser morto, e a Bíblia afirma que os discípulos não compreendiam o que Jesus estava falando. Mateus 16, 22, é aquela passagem famosa, né? Logo depois do versículo 22, que Jesus Cristo fala para Pedro: aparta de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Mas antes, Mateus 16, 22, Pedro, ele repreende Jesus. Jesus começa a falar que vai ser morto, vai ser entregue, vai ressuscitar, e Pedro chama Jesus de canto e fala que é para Jesus parar de falar aquelas coisas. E Jesus vai e repreende Pedro. Lucas 24, versículos 3 a 35, você vê a passagem dos discípulos de Emaús. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, e eles estavam discutindo se realmente é profecia. Eles estavam surpresos que Cristo não era o Messias, né? Os olhos estavam fechados, então eles estavam surpresos como que ele era o Messias, ele padeceu desse jeito, ele morreu desse jeito. João 20, do 1 ao 10, Jesus é ressurreto, Maria Madalena vai até o túmulo, não encontra Cristo, volta e conta Pedro e conta os discípulos. Aí Pedro e João saem correndo para conferir se Jesus realmente não estava no túmulo. E João 20, versículos 24 e 29, a gente vê a incredulidade de Tomé. Jesus já tinha aparecido para os demais discípulos, para os outros discípulos, e mesmo assim Tomé só acreditou vendo. Então, trazendo aqui para a ideia que eles falam que João duvidou, por que esses 12, ou esses 11, né, tirando Judas já estava morto, não, esses 11 também duvidaram, né? Mas na visão deles, esses 11 são os 12 de Jesus, já que Jesus instaurou a visão celular, inaugurou a visão celular. Esses 11, que eram os 12 de Jesus, duvidaram também. Eles duvidaram. Se você pegar os textos e interpretar ao bel prazer apenas pelo que está escrito ali, né, pela letra, sem se focar em todo o contexto. Então, eles não acusam os outros 11 de serem amaldiçoados ou de duvidarem, porque para eles esses 11 são os discípulos de Jesus, são os 12, né? Mas só para a gente ver a incoerência, né, e o engano que essas pessoas estão submetidas, muitas, inclusive, acreditando de fato nisso, acreditam piamente e, infelizmente, estão cegas, né, e que Deus possa, se for assim do agrado dele, despertá-las e trazer ao conhecimento, ao entendimento. Mas o que a gente precisa entender, gente? Por que esses discípulos de Cristo também, eles não enxergaram a messiandade de Cristo, né? No ponto da ressurreição ou de compreender a obra de Cristo? Porque é utilizado um termo chamado revelação progressiva. Eles estavam vivendo a história, eles estavam ali na plenitude dos tempos em que Cristo estava se revelando. E com João também não foi diferente. João ele não duvida de que Cristo é o Messias, mas ele está preso, e diga-se de passagem, preso por enfrentar pecadores, preso por dizer a verdade. Ele foi preso como um homem de Deus, como todos os outros, assim como os apóstolos, né, de Cristo sofreram em prisões, foram martirizados. João também foi martirizado, não porque duvidou de Cristo, mas porque como um profeta de Deus, como um homem de Deus, ele enfrentou Herodes, enfrentou a esposa de Herodes, o adultério daquele casal, e ele expôs, e ele incomodava. Por isso é que ele foi preso, e é por isso que ele foi decapitado, não porque ele duvidou de Cristo. E, usando os discípulos, os outros discípulos de Cristo como exemplo, todos eles passaram pelo mesmo processo do João. Eles não entenderam ali de imediato, e Cristo foi se revelando. Tanto quando João envia os discípulos para perguntar a Jesus se ele é realmente o Cristo, Jesus manda de volta os discípulos informando os sinais, porque como João conhecia as escrituras, João ele reconhecia os sinais, e aqueles sinais a qual Cristo se refere, né? A cura de doentes, cura de cegos, ressurreição de mortos, pregação do evangelho, são sinais de que apenas o Messias poderia fazer. Então, quando Jesus responde ali, eles levam aquela resposta. João, a Bíblia não fala como João recebeu a notícia ou não, mas a Bíblia deixa claro que João
depois que recebe a mensagem ali, João realmente ele padece, ele morre, mas ele morre por conta de ímpios, né? Ele morre porque a esposa de Herodes queria se vingar, porque ele tinha exposto o adultério dela, ele batia ali no pecado dela, ele colocava o dedo na ferida, como nós, como cristãos, deveríamos fazer. Ao invés de ficar atacando o profeta João e usando o texto fora do contexto, nós deveríamos usar como exemplo a vida de João para poder falar aos quatro ventos sobre o pecado que vai levar as pessoas ao inferno. Nesses ambientes de visão celular, onde você é respeitado pela quantidade de vidas, né, que você lidera, né, e que você é líder, é preciso estabelecer um parâmetro de liderança em que as pessoas se respeitem, em que haja bajulação, né? Então é incentivado a questão da honra e você vai encontrar vários tipos de mensagens que vão levar a esse entendimento, né? A criar medo no liderado ou gerar nele a ideia de que ele precisa honrar o líder. E numa dessas, eles dizem que a pessoa precisa ser instruída, precisa se submeter a ser liderado. Isso não é um equívoco, gente. O cristão ele tem esse espírito de serviço, ele precisa servir. A gente precisa entender que nós estamos aqui para servir uns aos outros, mas nós devemos nos sujeitar a lideranças que estejam de acordo com a Bíblia. E em um desses trechos que eu vi na internet, né, de mensagens, eu vi uma que diz que João não tinha líder. João não foi liderado, João não foi instruído. E aí o texto diz assim da pregação: quem é instruído não acaba em cárcere. A instrução não te diminui, ela te leva a crescer. Mas o que a gente precisa entender João, ele era filho de um sacerdote. Quem conhece a cultura judaica sabe que uma criança judia, ela cresce ouvindo a Torá, a lei de Deus. Eles gravam os versículos. Então, João não era simplesmente o filho de um judeu. João era filho de um sacerdote. E a Bíblia fala que a mãe dele era descendente de Arão, ela era da tribo de Levi. E Lucas 1,6 diz assim: ambos eram justos e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e leis do Senhor. Então essa é a referência que a Bíblia dá sobre Zacarias e Isabel, a mãe de João. Então, com isso em mente, a gente já sabe que João não era um ignorante que brotou no deserto, comendo gafanhoto e vestindo couro, né, roupas em couro, que ficava gritando, bradando. Não, João era um conhecedor da lei, João conhecia as profecias, João era totalmente instruído, ele teve pais que lhe ensinaram, então ele sabia o que ele estava falando, ele conhecia as profecias sobre Cristo, ele não era um ignorante, né? E aí, eles, em outro momento também, eles acusam João de se insurgir contra a liderança de Jesus Cristo, né? Eu já falei aqui antes, João perdeu o pescoço, né? Em um texto, esse é um texto que na internet que se propõe a ser um estudo, eles dizem que João perdeu o pescoço, assim como Judas. Eles comparam João a Judas. Isso é possível. Você comparar João Batista a Judas. E eles dizem que João tinha a própria revelação. O texto diz assim: muitas vezes as pessoas, quando chegam a um nível de revelação, fazem sua própria rota, seu próprio caminho. João não foi para a cadeia por acaso. Foi o plano de Deus para não haver ministério de concorrência. Ou seja, estamos dizendo que Deus, nesse texto aqui, diz que Deus providenciou que João fosse preso para poder evitar a concorrência com Cristo, como se alguém pudesse disputar com Cristo, né? Mas o ministério de João, gente, era o ministério de Deus. Ainda lá em Mateus 11, em Lucas 7, você vai ver Cristo defendendo o ministério de João. E ele, inclusive, usa o ministério de João e o ministério dele para apontar a incoerência, para apontar a impiedade ali dos líderes fariseus, os judeus ali. Ele diz que João veio antes dele, João não comia nem bebia, e eles diziam que João tinha demônios. Aí ele fala: agora o filho do homem vem, eu como, eu bebo, vocês me acusam de ser glutão e beberrão. Então Jesus está mostrando que os dois ministérios são de Deus. O de João antecede a Cristo, mas era o ministério de Deus, que tem Cristo como Senhor, que tem Deus como Senhor, e o ministério de Jesus, né? O ministério do Messias. Então Jesus defende, e ele diz inclusive que nascido de mulher
não há ninguém maior do que João. Então Cristo exalta o ministério de João, ele explica o ministério de João. Não tem como o ministério de João ser o ministério concorrente de Cristo. Não há a menor possibilidade do ministério de João ter sido cessado porque Deus não queria que ele concorresse com Jesus. Isso é impossível alguém concorrer com Cristo. E o próprio João reconheceu que não poderia nem amarrar, que não era nem digno de amarrar as cidades de Cristo. E o próprio João se ofereceu para ser batizado por Cristo. Então não há concorrência. Essa interpretação é uma interpretação rasa, é uma interpretação que é incoerente com o texto, com as Escrituras. O ministério e a vida de João jamais deve nos levar a essas conclusões errôneas e apontar o questionamento de João sobre a divindade de Cristo, ou mesmo os discípulos que o seguiam como concorrência de Cristo. O ministério de João deve nos inspirar a termos uma vida mais santa, uma vida irrepreensível, né? Deve nos inspirar a enfrentar as heresias, como temos feito aqui, expondo as heresias e expondo o equívoco e o erro das interpretações errôneas da Escritura. E se isso nos custar a vida, que sejamos como João, enfrentemos isso com a cabeça erguida, sabedores de que o viver para nós é Cristo, o morrer para nós é lucro, porque ao morrer estaremos mais perto do nosso Deus. Que a vida de João nos inspire a sermos melhores cristãos, que a gente venha se debruçar sobre a palavra de Deus e estudar e não cair nessas falácias e também realmente denunciar. A Bíblia nos instrui a testar os espíritos, a testar as doutrinas, né? A julgar, e é assim que nós devemos fazer. Seguir aquilo que o apóstolo Paulo falou. Se alguém pregar um evangelho diferente do que nos foi ensinado, diferente da tradição apostólica, seja anátema, seja amaldiçoado. E que você possa fazer melhor uso do que você ouviu aqui e ir para a Escritura e verificar, e anotar, e pesquisar, e se for preciso, gente, denunciar realmente, abrir os olhos de quem está próximo a gente, pregar o verdadeiro evangelho, tá bom? E segue aqui, toda quinta-feira temos vídeo novo, quinta-feira da semana que vem vamos abordar outro assunto. Me segue no Instagram também, @4solas+uma, e ativa o sininho, e espalhe esse vídeo, simbora!